Professora, como conseguir explicar um sionismo com estratégia política quase idêntica ao nazifascismo? A população de Israel e uma boa parte do sionismo já foi inoculada pelo ódio protofascista? Muito bom. Olha, Antônio, ótima pergunta também. Eu penso que nós estamos vivendo esse momento de um novo fascismo dentro dessa característica histórica que eu tenho explicado, os fascismos que estão, enfim, que é um movimento ideológico de muito difícil definição. Mas eu acho que sim, eu acho que governos como, vou chegar em Israel, do Donald Trump, do Viktor Orbán na Hungria, enfim, vamos aí declinando todos os nomes que você com certeza conhece, e o governo de Netanyahu são movimentos proto-fascistas que inoculam, sim, o ódio, né? Inoculam, sim, a ideia da construção do adversário como um inimigo, são contrários ao debate, são responsáveis pelo genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, continua a acontecer, e agora esse conluio entre Donald Trump e Netanyahu, né? Ou seja, eu não digo que é fantasmagórico, porque esse senhor que está no poder nos Estados Unidos já tem mostrado a sua saga, a sua vontade de expansão territorial. Então, eu não duvido disso. Mas o que nos interessa aqui, e o que é importante na sua pergunta, sim, o sionismo vai se transformando num movimento expansionista, num movimento que nega o direito territorial a outros povos, é um movimento que tem características de extrema-direita e de nazifascismo, o que é uma imensa e triste contradição na nossa história. Bom, tem mais um comentário aqui da Malu, diz ela: professora, estou lendo Geminiana e seus filhos, que você fez o prefácio. Maravilhoso. Um abraço desde Berlim. Legal. Malu, esse livro, não sei se vocês leram, Thalita deve ter lido, é um livro de uma historiadora que eu gosto muito, a Maria Helena Machado, uma historiadora que foi muito responsável pela introdução da intersecção de marcadores como gênero e raça no estudo da escravidão, porque ela mostrou, houve um momento em que a gente estudava a escravidão só no Sudeste, só no Rio de Janeiro, no máximo São Paulo, a Thalita pode confirmar, Bahia depois mostrou qual era a importância, Recife, agora a gente estuda a escravidão no Brasil inteiro, o que é muito importante, mas a gente estudava escravidão, vocês devem lembrar na escola, só a partir da perspectiva dos homens. E a Maria Helena e o grupo dela introduziu essa questão do que significava ser uma escravizada, o que significava ser uma mulher. E esse livro da Geminiana trata de um caso do Maranhão, então ela também ela puxa a escravidão para falar de outras cidades escravistas, grandes cidades escravistas, essa é uma definição do Flávio Gomes, como o Maranhão, e mostra um caso terrível de uma senhora de escravos que era muito violenta, era conhecida como violenta, geminiana, teve que entregar os seus filhos para trabalhar para essa senhora, e essa senhora matou as duas crianças com traços de violência terrível, tanto que no enterro desses dois escravizados crianças, eles fizeram um enterro de caixão fechado, e quando abriram o caixão, eles puderam ver o sadismo dessa senhora. Então, a Maria Helena mostra esse cotidiano violento da escravidão, essa linguagem violenta que impregnou na sociedade brasileira. Então, é um livro terrível, parece uma reportagem, tal, os detalhes que ela inclui, ela e o Alexandre, que trabalha com ela nesse livro, e é um livro que todos e todas devem ler, sem dúvida. Uma pesquisa impressionante. Deixa eu aproveitar, professora, e te fazer uma pergunta, até trazendo um pouco da pergunta anterior da Maria Rita Kel. Eu não li o texto dela, mas eu vi um vídeo do qual ela manifesta um pouco, aborda um pouco sobre o mesmo assunto, e no vídeo ela inicia falando que os grupos identitários, que inclusive essa é uma discussão que está aí colocada, né, e que muita gente, de maneira muito inflamada, faz as suas abordagens, seus posicionamentos, e ela inicia sua fala dizendo que os grupos identitários eles têm dificuldade de diálogo. Dito isso, vou para a minha pergunta. Historicamente falando,
De fato, os grupos identitários, vou colocar aqui em particular o movimento negro, né? Os negros, historicamente, de fato tiveram dificuldade de diálogo, sobretudo na inserção à sociedade civil após a abolição. Historicamente, eu gostaria muito de te ouvir e também, se você puder falar, claro que é um assunto complexo, né, para falar em poucos minutos, está finalizando aqui sua participação, sobre essa discussão dos grupos identitários mesmo. Lembrando, pelo menos na minha avaliação, que o grupo identitário que mais é privilegiado aqui é o homem branco, cis, heterossexual, né? Então, queria muito te ouvir sobre isso, professora. Bom, essa é uma questão que me comove muito, mexe muito comigo. Eu publiquei um livro que se chama Imagens da Branquitude, a Presença da Ausência, em que eu discuto mesmo como a branquitude, somos aqui, eu não sei como você se define, mas eu me defino como uma pessoa branca, né? Enfim, olha o meu sobrenome, olha o meu... E a branquitude costuma, tem a ver com uma boa pergunta do Tiago também, costuma atribuir raça aos outros e nunca se racializa, né? E com isso ela se transforma numa espécie de gênero neutro, como se não tivesse nenhuma interferência, como se não tivesse nenhuma importância. Eu acho que o maior grupo identitário é o grupo dos brancos, homens, mulheres, porque nós, as pessoas brancas, classificam aos demais e não se classificam, organizam os demais e não se organizam. O maior exemplo é o Museu de Etnografia, né? Ou seja, está todo mundo lá, menos quem? As pessoas, os grupos europeus, brancos, em geral, homens, né? Mas eu começo aqui discordando um pouco da ideia de grupos identitários. Vejam que eu comecei aqui dizendo como é difícil falar de um fascismo, que são fascismos, né? Eu acho que existem muitos grupos identitários, com histórias diferentes, com lógicas diferentes. E eu começo falando do... A Thalita me convidou para essa dança e eu vou aceitar o par de valsa, né? Ou seja, vou falar da questão dos negros. A população negra, no Brasil, nós só tivemos reparação para as populações brancas, né? Porque todo o movimento abolicionista privilegiava a indenização para quem? Para os senhores, não para a população negra. Todo o começo da nossa história republicana foi uma história de muita exclusão e de pouca inclusão. E com vários grupos negros, a Frente Negra, por exemplo, era uma frente que queria o diálogo com a sociedade branca, que queria se incluir na sociedade branca. E que percebeu, com o tempo, os movimentos negros perceberam o quê? Que nós precisamos qualificar a nossa democracia. Por quê? Porque não há democracia com tanto racismo na nossa sociedade. Grupos de identidade, eu não falo de grupos identitários, que são grupos que lutam pela justiça, são grupos que lutam por direitos. Né? Ou seja, quando as pessoas falam, não, grupos identitários dividem, olha, fala isso num país que é campeão de feminicídio. Fala isso num país em que mais de 80% da população carcerária é negra. Ou seja, estamos falando aqui do quê? De grupos que lutam por uma democracia de fato inclusiva. E ninguém aqui, em sã consciência, vai falar que o Brasil é um país inclusivo. Porque em todos os índices que nós vamos pegar, não somos. Então, a gente, na minha opinião, nós vivemos um momento, e aí eu concordo com a Maria Rita, de pouco diálogo. Mas o problema não são os grupos de identidade, senão nós vamos cair na mesma agenda dos grupos de direita. Se vocês forem, eu já fui a um grupo do far right, né? Qual é a agenda deles? A favor da família e contra as populações trans, a favor da família heteronormativa e contra o feminismo. Ora, eles são basicamente, né, o fascismo é isso, você vende uma ideia de igualdade, mas você naturaliza a hierarquia. E os grupos de identidade incomodam porque eles questionam essa naturalização da hierarquia nas sociedades capitalistas. Então, eu sou a favor do diálogo, eu sou a favor da escuta. Eu acho que é uma má compreensão de lugar de fala. O que aconteceu é que, durante muito tempo, só as pessoas brancas tinham lugar de fala. E agora a gente tem essa disputa que vai ser boa para a democracia. Dói, mas vai ser boa. Contanto que a gente possa dialogar, e aí a Maria Rita Raquel tem toda a razão.